Abertura dos arquivos da ditadura e também a punição dos torturadores. Nós vamos fazer um intervalo rápido e no próximo bloco a nossa conversa continua. Até já. O programa Assembleia Debate está de volta, falando hoje sobre a abertura dos arquivos da ditadura e a punição dos torturadores. A Assembleia Legislativa realizou ato público nesse sentido e agora, sem a presença do Paulo Abrão, que é presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que participou do evento, teve que se ausentar aqui da nossa entrevista por conta de compromisso. Mas, dando sequência aqui com o deputado Simão Pedro, mesma questão que a gente abordava aqui com o Paulo Abrão, deputado, esse mal-estar surgido no governo por conta dessa medida, ou dessa decisão da Advocacia Geral da União de perdoar os crimes de tortura. Como é que o senhor avalia esse mal-estar, esse mal-entendido? Eu acho que ainda está presente dentro de setores do governo uma avaliação de que, olha, vamos esquecer o passado e vamos tocar a vida daqui para frente, né? Mas eu pergunto, como pensar no futuro, como pensar o nosso país, como pensar em construir, por exemplo, uma nação democrática, onde o povo seja protagonista, né, de todas as ações e os governos se submetem aos interesses e à vontade do povo, se ainda hoje, né, pessoas que cometeram crimes, né, bárbaros estão aí soltos, né, talvez cumprindo até funções públicas, sendo pagos pelo Estado, ou seja, pela sociedade. Então eu acho que são posições equivocadas, ou seja, se a gente não fizer um acerto de contas, se o nosso país não tiver acesso à verdade, o que ocorreu, né, as famílias que não tiveram os seus parentes devolvidos para pelo menos fazer o sepultamento. E eu queria aqui, Ivan, falar o seguinte, muitas pessoas falam, mas deputado, por que você convocou um ato, por que você está provocando esse debate aqui na Assembleia? Eu falei, eu tenho uma formação cristã, né? E há uma frase atribuída a Jesus do Evangelho que fala, a verdade vos libertará, né? Eu acho que essa frase ela tem muito a ver com esse momento, ou seja, nós vamos conseguir nos libertar da possibilidade de não termos mais períodos de exceção, como foi a ditadura, né, que baniu a democracia, baniu o direito de livre pensamento, direito de imprensa e que cometeu crimes bárbaros como foram cometidos por agentes públicos, né, nós não vamos conseguir ter uma tranquilidade para a futura, né? Então, a minha motivação, além de preocupado com a história, de preocupado em construir um Brasil soberano, democrático, ou seja, o que me motiva, né, são também, além da minha solidariedade às famílias que tiveram seus parentes torturados e desaparecidos, né? Há maior princípio cristão, da nossa cultura cristã, do que enterrar os mortos, né? Então, esse direito está sendo negado para centenas de famílias, né? Então, eu acho que é um compromisso. E o governo, eu tenho certeza que vai equacionar esse debate e a solução vai ser o encaminhamento das responsabilizações, o encaminhamento do cumprimento de decisões judiciais, por exemplo, em relação aos mortos do Araguaia, né? Jovens que se insurgiram contra a ditadura militar, que foram para a resistência e usaram a tática de ir para um outro estado, ali educar o povo, né, e criar uma base de resistência ali, foram identificados, foram torturados, assassinados, jovens que tiveram a sua cabeça cortada. Há relatos, né, de barbaridades que foram cometidas e até hoje não se sabe onde esses jovens assassinados estão enterrados ou onde foi parar os corpos, quer dizer. Então é uma herança, é um problema que ficou no passado, ele está presente, está incomodando, é uma ferida que ainda está aberta que eu acho que o governo vai ter que encaminhar. Ivan, os países vizinhos nossos aqui que enfrentaram também a repressão, enfim, esses períodos de ditadura, caminham melhor nesse debate, nessa solução? Com certeza, né? Porque eles estão
alguns estão até recuperando o tempo, né? Por causa da Argentina, por exemplo, foi cometido um erro gravíssimo, que foi pelo Menem, né, o presidente Menem, que deu um perdão prévio. A lei do ponto final, lei de obediência devida, que dizia que quem torturou foi porque alguém mandou, então tem que torturar. E a lei do ponto final é de discussão, não vamos mais fazer isso. O presidente Néstor Kirchner interrompeu isso daí e criou a possibilidade de se processar. Né? Porque o mais importante nessa história de processar torturador, processar os mandantes de tortura principalmente, os financiadores de tortura também, é que você tem aparentemente uma coisa do passado, mas você tem uma coisa muito presente. O cara que torturou, se é um soldado, um tenente, um delegado ou qualquer um, ele se sente intocável. Portanto, a hierarquia militar vai para o espaço. Por quê? Porque o general, que é um profissional, não pode mandar naquele sargento, porque ele foi torturador. Ele está acima da própria hierarquia, porque ele não deve mais para esse general. Ele deve para o tenente dele, para o capitão dele, que eram todos torturadores. É uma cadeia hierárquica própria. Então você quebra a hierarquia, você quebra a disciplina dentro da força. Os torturadores desafiam qualquer um, dizendo o seguinte: eu sou da comunidade de informações, ou seja, sou um torturador. Ninguém manda em mim. O general não manda, o tenente acima do soldado não manda, ou qualquer um. Por quê? Porque ele é intocável. Você ter dentro de uma sociedade pessoas intocáveis é o absurdo dos absurdos. Você não pode ter uma pessoa que você não pode questionar, não pode processar, não pode fazer nada, não pode enquadrar numa medida disciplinar, por exemplo. O doutor Marlon pode falar isso assim, exemplarmente. O que isso representa, você ter uma pessoa intocável? Nós vivemos num sistema republicano. Todos têm direitos iguais. Voto vale para um, vale para todos, igualmente. Da mesma maneira, todos devem satisfação para a sociedade, porque a Constituição manda isso. Se você não tem amigo do rei, hoje em dia, porque não vivemos uma monarquia, você não pode ter o amigo do ditador, o amigo do torturador, porque isso é um privilégio. Todos têm que respeitar as leis. E, caso contrário, você cria pessoas imunes e impunes. É isso. Desculpa, Ivan. Vamos lá, por exemplo, do intocável. Esse cenário de impunidade, o que acontece? Você dá um exemplo para o torturador de hoje. Você inspira, você dá confiança a ele de que fazer parte do grupo dos torturadores é um bom negócio, é um grupo de privilegiados. Eu vou estar imune à aplicação da lei penal. Basta ver que o Brasil tem uma lei sobre tortura bastante interessante desde os anos 90 e tem pouquíssimos casos de processo contra torturadores, porque não se investiga, não se apura. Nas delegacias, quem não concorda com a tortura fica numa situação de desvantagem, porque aquele grupo é o grupo do torturador, é o grupo do perigoso, é o grupo do imune. Ele está protegido. Então, é interessante observar que essa discussão não é uma discussão para trás, não é uma discussão para o passado, é uma discussão que interessa hoje, porque o Brasil vive o fenômeno, primeiro, do privilégio da violência. Basta ver que as polícias do Rio e de São Paulo praticam o extermínio, sob a fachada de que são autos de resistência. A política do extermínio é uma política da tortura, e tudo se queda impune, porque o processo é o mesmo, a lógica que permeava as estruturas de repressão na ditadura e que permeiam essas estruturas de repressão hoje ao pobre